Oi pessoal, aqui é o Marcos Paulo do MPLA Ergans UK e hoje a gente tem o tutorial completo do Strelok Pro. Fica ligado que vem coisa boa por aí. O Strelok Pro ele é um dos principais aplicativos de cálculo balístico que temos hoje na atualidade. Essa é a tela principal. A gente tem esses 4 primeiros campos aqui, que são os campos que vão variar de tiro para tiro depois que você fizer a configuração da sua luneta, da sua arma, do chumbo que você usa. Distância, o ângulo, em graus que você está tirando, seja para baixo ou para cima, a velocidade do vento e a direção do vento. Essa caixa principal, ela tem as informações da arma, da luneta, do chumbo que você usa, condições de tempo e outros mais, de quando você zerou a sua luneta. A outra caixa maior é o tempo, a meteorologia. O campo calcular, calculate e retículo, eles vão informar visualmente ou matematicamente qual que é a clicagem, seja em MOA ou Emirad, ou a distância em centímetros ou a quantidade de cliques, ok? Os campos de baixo eu vou falar mais para frente. Uma coisa importante, eu decidi fazer o tutorial do Strelok Pro, porque o Strelok Pro é a versão mais completa, é a versão que eu utilizo. Você pode utilizar uma versão mais simples e ela vai ter os recursos que eu vou falar aqui. Alguns não vão estar disponíveis, porque essa versão é a mais completa, mas a versão que você utilizar vai constar as coisas que eu vou falar aqui de uma forma ou de outra, ok? Então vamos lá, vamos simular. Essa aqui é a tela que eu falei, de informações da luneta, da arma e do chumbo que você utiliza. Vamos simular uma nova arma aqui, ok? Vamos lá, em Change Rifle, eu tenho 2 configuradas, uma Marauder Pistol que fica no Brasil e uma Daystate Pulsar 1.77 que fica aqui. Vamos colocar uma nova, tá vendo? Exemplo, substitui com suas informações. Vamos trocar aqui para uma arma qualquer. Vamos colocar, por exemplo, a Cricket, certo? Cricket 5.5 é o nome da minha arma. Eu poderia dar qualquer arma, o nome de qualquer arma que eu quisesse, matadora ou qualquer uma outra assim, mas vamos colocar para esse exemplo a Cricket. Twist Rate é quantos giros por polegada o cano da sua arma está dando. Eu vou deixar 12, mas é bom você pesquisar sobre o cano da sua arma e colocar essa taxa aqui para ele fazer um cálculo um pouco mais preciso, ok? Armas que têm o cano Smooth Twist vai ter um número aqui muito elevado, porque o cano, essa relação aqui é inversamente proporcional, então o cano tem um twist mais elevado porque ele é inversamente proporcional. Depois eu até explico isso se for o caso. Vamos colocar aqui informações sobre a luneta. Scope, ele coloca um genérico. Vamos colocar aqui que eu zerei essa luneta a 25 metros, é a distância 0. A altura do escopo, essa altura é a altura do meio da luneta até a metade do cano, ok? É o centro da luneta com o centro do cano. Vamos colocar que a gente tenha 6 centímetros, ok? De distância entre o centro da luneta e o centro do cano. Vamos deixar o clique vertical em MOA, Por quê? A maioria das lunetas
né, ROC, UTG e outras mais que são utilizadas, você pode ver essa informação de quanto que vale o clique da sua luneta. 0,25 ou 0,250 significa 1/4 de MOA. Né? Se for 1/8, algumas lunetas são mais precisas, você faz 1,125, ok? Para lunetas que são Emirad, você tem 0,1 normalmente, ok? Se você quiser mudar as unidades, você clica aqui, Scope, Click Units. Retículo, você pode escolher o retículo, está selecionado aí o retículo da minha própria luneta, mas vamos procurar aqui uma ROC comum, famosinha, meio mil dot 20x, é muito utilizado pelas ROCs Sidewinder, certo? Esse retículo é FFP, ou é primeiro plano focal, no caso da ROC não é. Mínimo de magnificação, ou mínimo de zoom, 8. Em Range Magnification, isso significa em qual zoom você fez o zero da luneta, porque se você muda o zoom, o ponto de impacto vai diferenciar. Digamos que eu fiz o ajuste em 20x, certo? E qual que é o zoom máximo? 32x. Essa é uma Sidewinder 8-32 por 56. Vamos para alteração de chumbo, ok? Eu vou procurar aqui Cartridges Database, é onde tem as informações de chumbo, ok? Eu vou fazer, já estava selecionado aqui, 0.22, do vendor, fornecedor, vou colocar JSB e vou pegar o mais famoso, que é o Exact Heavy, de 18 grains. Abrir esse chumbo, os dados desse chumbo, sim. Então ele vai preencher o nome, já colocou automático, o tamanho do chumbo, o diâmetro do chumbo. Alguns chumbos é 5,52, né? 5,53 às vezes. O 5,2 é o mais comum. Vamos colocar aqui. O peso dela, para quem quiser mais preciso, pode colocar 18,13. O coeficiente balístico ele já informa. Essa drag function é qual função que foi utilizada para o cálculo balístico. Sugiro manter essa versão G1. Bullet speed em metros por segundo é a V0 ou a VO da sua arma. Você coloca aí. Vamos supor que essa Cricket está tirando a 265 metros por segundo numa temperatura de 25 graus, que é o normal no Brasil. Se você tivesse outras variações, você poderia adicionar até 5 aí com diferentes temperaturas. Por que a temperatura é importante? Por causa da pressão atmosférica, o efeito que dá a temperatura nos tiros. Então ele faz o cálculo levando em consideração a temperatura. Você pode informar em qual foi em qual temperatura, pressão atmosférica e umidade foi feito o zero da luneta. Isso deixa o cálculo um pouco mais preciso. Vamos pegar aqui as informações, usar esses valores. Hoje está 13 graus aqui para mim. O torre do verão em inglês. Salvei essas informações. Depois sugiro vocês dar uma pesquisada aí, ela tem informações de todos os tipos de calibre, balas de todo tamanho. Para quem usa armas de fogo, essas informações, essas databases aqui, são muito, muito interessantes. Mas vamos lá, porque nosso foco é arma de pressão. Bem, com essas informações, você vê, tem uma Cricket 5.5, informei o twist rate, que é o giro do cano. Eu informei qual a luneta que eu estou utilizando, informei o chumbo e as informações relativas ao chumbo, a velocidade que eu tenho com a arma, com aquele chumbo que eu estou informando. Eu volto para a tela principal. Notem que
Quando eu faço o zero do escopo, eu informei 25 metros, correto? E aqui eu tenho a distância de 55 metros, ou 75 metros, ou 70 metros. Essa é a distância do que eu estou atirando naquele momento, dado que minha luneta foi zerada a 25 metros. Quando eu clico em calcular, ele me mostra as informações vertical e horizontal de MOA, né, para quem usa luneta em MOA. Para quem usa luneta em Emirad, usa também, né, o 2.6, o MOA 9.1, isso na vertical. Uma coisa importante, pessoal, muita gente prefere MOA, talvez porque soe melhor MOA do que Emirad, mas para nós que usamos a unidade métrica internacional de centímetros e metros, o Emirad é muito melhor, ok? Quem usa MOA normalmente usa as unidades imperiais, coisa de pés, polegadas, né, jardas. Então quem usa MOA vai ter que fazer sempre uma conversão, porque as distâncias que a gente vai achar vai ser sempre em metros e vai ter que ser convertido isso de MOA para Emirad, ok? Tem também a distância em centímetros, ou seja, eu posso tentar mensurar em centímetros qual que vai ser o caimento do meu chumbo. No caso aí, eu zerei a luneta em 25 e está com 70, né, a distância do meu alvo. Então eu vou ter que mirar para cima, ou up, né, esse U aí é de up, para cima, 18 centímetros para poder acertar no alvo, ok? Dado um vento de 3 km por hora a 90 graus, eu vou ter que mirar 4 centímetros para a direita, ou seja, né, tem o alvo, eu vou ter que mirar 18 centímetros para cima e 4 centímetros para o lado. Então, acertando aqui, no caimento do chumbo, ele vai acertar o alvo.